Olá, eu me chamo Kelly. Atualmente eu moro em Lucas do Rio Verde, Mato Grosso. Eu nasci e fui criada na cidade de Tutóia, no Maranhão. Eu vivi nessa cidade até os meus 22 anos de idade, quando eu decidi me mudar para o estado do Mato Grosso, pois o meu esposo conseguiu um trabalho lá. Eu quero relatar uma experiência que aconteceu com o meu irmão mais novo, quando ele era adolescente. Em uma certa noite, quando ele brincava com seus amigos no bairro em que eu morava, no ano de 2002. Naquela época, meu pai trabalhava em um supermercado e minha mãe de vez em quando fazia bicos como babá. O bairro em que eu morava era bem humilde. E um detalhe a ser mencionado é que meus pais ainda moram nesse lugar até hoje. Como eu mencionei, o meu irmão, que se chama Elton, naquela época ainda era adolescente. E naquela fase ele só queria se divertir, ele adorava jogar futebol com os amigos, jogar videogame, etc. Meu irmão conhecia bastante pessoas da sua mesma idade devido à escola em que ele estudava. De vez em quando ele se reunia com seus amigos para jogar fliperama, um jogo chamado The King of Fighters, que era muito famoso naquela época. Algumas vezes também, seus amigos iam lá na casa dos meus pais para chamá-lo para jogar videogame ou fazer alguma outra coisa. E foi em uma dessas ocasiões que Elton se deparou com uma criatura sobrenatural. Eu preciso fazer um parêntese aqui. Meu irmão afirma que viu um lobisomem e ele estava na companhia de 3 amigos dele. Porém, eu só soube dessa história 2 semanas após o ocorrido, pois o Elton contou primeiro para os meus pais e daí eu soube da história que de início eu não acreditei. Eu vou contar essa experiência usando as próprias palavras do Elton, como se fosse ele contando para vocês. Olá a todos. Tudo aconteceu em uma noite. 3 amigos meus apareceram lá em casa para a gente ir jogar fliperama em uma lanchonete muito famosa que ainda existe no nosso bairro até hoje. A minha mãe ficou resmungando dizendo para eu ficar em casa para jantar e que eu já estava começando a ficar viciado, pois toda hora eu jogava videogame e não queria saber de estudar. Eu falei para minha mãe que eu não iria demorar. Minha mãe não se preocupou tanto, pois ela já conhecia os meninos que estavam comigo naquela noite. Também o lugar que nós moramos, naquela época, era tranquilo, como a maioria dos interiores são. Pois bem, eu me lembro que saí e decidimos bater ficha. Bater ficha é uma expressão que usamos quando dizemos que vamos jogar fliperama. Chegamos nessa lanchonete e já haviam algumas pessoas, além de nós jogando lá. Obviamente foi pura diversão. Me lembro que naquela noite um dos meus amigos até comprou uma garrafa de refrigerante pra gente e alguns salgadinhos. O tempo foi passando até que nossas fichas acabaram e decidimos sair da lanchonete. Porém, não fomos diretamente para casa. Havia sobrado bastante refrigerante e decidimos ir para uma praça ficar conversando e tomando o restante do refrigerante. Eu não me lembro quanto tempo eu fiquei ali com eles, mas não estava muito tarde ainda. Porém, eu decidi voltar para casa. Eu falei que iria embora. 3 dos meus amigos decidiram que também iriam para suas casas, exceto um deles que decidiu ficar ali na praça, pois já estava a poucos metros de sua casa. Começamos a caminhar por algumas ruas, até que de repente, um dos meus amigos disse que queria muito usar o banheiro. Ele ainda estava um pouco longe da sua casa e falou que não iria aguentar até chegar em casa. O meu outro amigo teve a ideia de passar por uma rua onde havia uma antiga pissarreira, onde se tirava barro para usar em obras de construção civil. Como ali estava abandonado e não passava quase ninguém, ele resolveu entrar um pouco mais para dentro do matagal e pediu que nós esperássemos enquanto ele fazia suas necessidades. Eu me lembro bem que a lua estava cheia naquela noite. Logo, iluminava um pouco o ambiente à nossa volta. Enquanto meu amigo foi para o mato, os outros 2 que estavam comigo resolveram fazer uma brincadeira que até hoje eu me arrependo. Eles tiveram a infeliz ideia de dar a volta pelo outro lado do mato, por uma pequena trilha, dar um susto nele desprevenido e puxá-lo por trás, para que ele caísse sentado em cima de suas próprias fezes. Hoje eu sei que foi algo estúpido e essa brincadeira idiota nos levou a passar por uma experiência que eu não desejo nem para o meu pior inimigo. Eu e os meus 2 amigos demos a volta, caminhamos alguns metros e com a ajuda da luz do luar, vimos que o nosso outro amigo
estava agachado fazendo as suas necessidades. Ele estava de costas para a gente e não notou a nossa presença. Começamos a caminhar furtivamente em sua direção, tentando não fazer barulho e também se segurando para não rir. Mas todo aquele clima divertido mudou drasticamente para um clima de terror. Perto de onde meu amigo estava, havia uma espécie de mini barranco com um nível um pouco mais elevado, e havia uma pequena árvore. Foi quando eu e um dos meus amigos vimos bem nítido, devido à luz do luar, uma criatura grotesca. Um tipo de cachorro que andava pelos cotovelos e tinha uma cabeça grande e desproporcional. A parte traseira daquele bicho era mais alta que a sua dianteira. Suas patas dianteiras pareciam estar atrofiadas, mas ele possuía olhos enormes que brilhavam no escuro. As orelhas eram grandes e caídas, parecida com a daqueles cachorros salsichas. O meu sangue gelou na hora. Meu amigo se abaixou e apontamos para o outro que ainda não tinha visto aquela coisa. Era uma criatura enorme. Aquela criatura estava vindo lentamente na direção do meu amigo. Estava tentando não fazer barulho para lhe dar um bote como se fosse uma onça. Nessa hora, um dos meus amigos, sabendo que o outro corria sério perigo, deu um grito para que ele se levantasse e começasse a correr. Eu só me lembro que o meu amigo, no susto, se levantou por não esperar que estávamos ali, observando ele. Ele se levantou confuso e começou a correr, e nós também. Para o nosso espanto, eu escutei que aquela coisa estava correndo atrás da gente. Eu escutava um barulho como se fosse um bater de orelhas quando aquela coisa corria. O barulho do mato sendo arrancado e um trotar que parecia ser de cavalo. Corremos como nunca, saímos na rua de novo. Quando chegamos na esquina, percebemos que aquele bicho parou de correr atrás da gente. Aquela esquina tinha um poste de iluminação. Olhamos para trás e aquele bicho estava lá, parado em 4 patas, no meio da rua, nos encarando. Mas parece que ele não se atreveu a correr mais, pois ele evitava a luz, de todos os modos, até que de repente ele entrou no mato e sumiu. Eu demorei muito para acreditar no que eu estava vendo. O rapaz que foi para dentro do mato fazer as suas necessidades acabou sujando as suas roupas de fezes. Todos fomos para casa muito eufóricos e assustados. Porém, eu já entrei e fui logo para o banheiro, tomei meu banho e não quis falar com ninguém. Enquanto eu ficava ali no banheiro, eu tentava entender o que foi aquilo que vimos. E mesmo após tantos anos, eu ainda não sei explicar o que vimos naquela noite. A imagem daquele ser até hoje não sai da minha cabeça. Somente depois de alguns dias é que eu contei para os meus pais o que eu vi. E o meu pai disse que aquilo era um lobisomem sem sombra de dúvidas. O mais irônico é que se nós não tivéssemos aquela ideia estúpida de trollar o nosso amigo indo lá no mato, talvez ele não estaria vivo hoje, porque chegamos bem na hora em que aquele ser grotesco estava de tocaia para pegá-lo. Tem muita gente que me chama de doido quando eu conto essa história, mas essa foi a minha experiência. Tenha uma ótima noite. Olá a todos. Vou me identificar nesse relato como Márcio, e por questão de segurança, não posso dizer a cidade onde eu moro, e ao decorrer desse relato vocês entenderão o porquê disso. Eu vivia em uma cidade no interior de São Paulo, em que por muito tempo eu convivia com o medo e o perigo, junto com a minha esposa e o meu primeiro filho. No ano de 2016 especificamente, eu vi uma das coisas mais nojentas da minha vida. Eu sou muito fã aqui do canal e sempre acompanho os relatos. Pensei em mandar o meu relato, mas eu tinha muito medo. Mas como eu vejo como o canal tenta preservar a identidade das pessoas que enviam as suas histórias, eu resolvi compartilhar a minha experiência. Naquele ano, eu e minha esposa Michele, também um nome fictício, estávamos com 4 anos de casados e nosso primeiro filho estava com 1 ano e 3 meses de vida. Eu tinha conseguido um emprego de gari e morávamos de aluguel. Minha esposa trabalhava e ainda trabalha como manicure e pedicure. E com essa renda tentávamos sobreviver com o pouco que tínhamos. E não era uma tarefa fácil. Teve um dia que surgiu uma ótima oportunidade pra gente. A avó da minha esposa ligou para ela e lhe fez uma proposta irrecusável.
A avó da minha esposa vivia em uma casa grande. Era uma casa de 2 andares. O tio da minha esposa vivia no andar de cima. Era uma casa de 2 cômodos e um banheiro. O tio dela desocupou o andar porque ele foi embora para outra cidade, a trabalho. Logo, a casa ficou vazia. E a avó da Michelle nos ofereceu a casa para vivermos o tempo que quisermos ali. Foi uma proposta irrecusável. Não iríamos mais pagar aluguel, só iríamos dividir as contas de luz e água com a avó da minha esposa. Além do mais, o aluguel que nós estávamos pagando era um preço absurdo, e iria sobrar um pouco de dinheiro para comprarmos algumas coisas que queríamos, mas nunca podíamos comprar por estarmos sempre no vermelho. Na mesma semana, nos mudamos para a nova casa, que o tio dela morava. A avó da Michelle também nos ajudou com algumas coisas que ela podia nos oferecer naquele momento. Porém, eu nem imaginava que a nossa vida iria ser um inferno a partir daquele momento em diante. E eu iria ter uma experiência fora do comum. Enfim, tudo estava indo às mil maravilhas na primeira semana. Mas quando chegou o sábado, um dos nossos vizinhos fez uma festa em sua casa no começo da noite. O som estava muito alto. Eu me lembro que eu estava com a Michelle, o meu filho, na casa da sua avó. A sua avó começou a resmungar e disse: "É hoje que não vamos ter paz." Eu disse a ela que não se preocupasse, pois se passasse das 10 horas e esse cara continuasse com essa música alta, eu chamaria a polícia. Porém, a avó dela me disse: "Filho, se você não quiser ter problemas, não chame a polícia. Esse cara é barra pesada e é um dos maiores traficantes aqui da região. Se você chamar a polícia, mesmo que por ligação anônima, ele vai aterrorizar toda a vizinhança até descobrir quem foi o responsável pela denúncia. Não faça isso, por favor." Infelizmente temos que aguentar a falta de respeito desse cara. E já tem um bom tempo que ele faz essas festas com som alto e só termina lá para as 8 horas da manhã do dia seguinte. Eu e a Michelle ficamos super chateados em saber daquilo. Ainda mais que o nosso vizinho era um cara perigoso. O som era tão alto que parecia que estava dentro da nossa casa. Um detalhe importante é que, como eu e a Michelle morávamos no segundo andar, era possível ver boa parte da casa desse vizinho. Da porta da frente da nossa casa, dava para ver o quintal desse vizinho, que tinha uma piscina, e também dava para ver boa parte de sua varanda. Com o passar do tempo vivendo ali, naquele bairro, às vezes de madrugada, nós escutávamos passos de alguém andando no terraço que tinha ao lado da nossa casa. Porém, quando eu olhava pela minha janela, eu não via ninguém. Havia vezes que esse vizinho dava festas no meio da semana. Era revoltante, ninguém na vizinhança conseguia dormir. O sentimento de revolta era grande, pois não podíamos fazer nada. Às vezes eu ia trabalhar morrendo de sono, cansado porque eu não estava conseguindo dormir. Nem adiantava chamar a polícia. Dava para escutar gritos extravagantes, gente bêbada e com certeza usando substâncias ilícitas. Pois aquela festa, segundo outros vizinhos, era uma oportunidade de fazer vendas dessas tais substâncias. Eu e a Michelle estávamos nos arrependendo de termos mudado para aquele lugar. Ainda mais porque nosso filho era pequeno naquela época. Certa vez, eu precisei fazer exames médicos. Eu conversei com a diretoria do meu trabalho e eles me liberaram dizendo que eu poderia chegar um pouco mais tarde devido a esse exame. Por precaução, eu decidi sair de casa às 5:30 da manhã para tentar chegar o mais cedo possível, fazer os exames e ir para o trabalho logo em seguida. Pois bem, eu tomei o meu banho, arrumei minhas coisas, dei um beijo na Michelle e no meu filho e fui em direção à porta da minha casa. Quando eu saí de minha casa, eu me deparei com algo terrível. Como eu disse anteriormente, da minha casa eu conseguia ver o quintal da casa do meu vizinho. Já estava surgindo os primeiros raios do sol. Eu consegui ver ao lado da piscina de sua casa um cachorro enorme. Ele estava meio que se rastejando. Eu não podia acreditar no que eu estava vendo. Aquele cão parecia que tinha 2 joelhos. Tinha o pelo muito escuro, garras enormes e tinha o tamanho de um jumento. Já havia meses que eu estava morando naquela casa e nunca tinha visto um cachorro na casa daquele vizinho perigoso. Mas aquilo não era um cachorro. Eu fiquei ali em frente à porta da minha casa, na escada de acesso, sem reação. Aquele animal estranho parecia estar atordoado com alguma coisa e começou a se debater no chão e a rosnar. Nesse momento, eu vi algo ainda mais bizarro. Pouco a pouco, eu percebi que aquele ser passou a ter aspectos físicos mais humanos. Os rosnados pareciam cada vez mais com um gemido humano bem baixo. Como o sol já estava nascendo, eu pude ver que aquilo tomou uma forma humana. Eu me agachei para que ele não visse onde eu estava. E para minha surpresa, aquela criatura tomou a forma de uma pessoa. Era o vizinho traficante. Ele estava nu, se levantou meio cambaleando
e começou a vomitar uma gosma que parecia estar misturada com sangue. Lentamente, ele passou pela borda da piscina e entrou dentro de sua casa. Eu rapidamente desci as escadas e saí na rua e fui até a parada de ônibus. Mesmo dentro do ônibus, eu olhava para todos os lados pensando que aquela criatura pudesse vir atrás de mim, mas até onde eu me lembro, ele não tinha me visto. Quando eu cheguei no laboratório, um dos médicos percebeu que eu estava muito abalado. Porém, eu não disse o que tinha visto, pois eu tinha medo que ele não acreditasse em mim. Eu falei que não estava me sentindo bem. E por sorte, ele me deu um atestado médico, então eu pude ir para casa. A minha esposa estranhou por eu ter chegado em casa, pois teoricamente eu deveria estar trabalhando. Contei tudo para Michelle o que tinha acontecido, e disse a ela que precisávamos sair daquele lugar o mais rápido possível. Iríamos ter que pagar aluguel de novo, mas eu não queria nem saber. Eu só queria sair daquele bairro e nunca mais ver aquela cena nojenta, bizarra e sobrenatural. A minha esposa acreditou em mim, e eu comecei a desconfiar que os passos que eu escutava de madrugada do lado de fora da minha casa era daquele cara transformado naquela criatura, talvez atraído pelo meu filho. Uma semana depois, o cara deu outra festa em sua casa, como se nada tivesse acontecido. E eu fiquei imaginando o perigo que aquelas pessoas corriam perto daquele cara, tanto por ele ser um cara barra pesada e tanto por esse segredo macabro e sobrenatural que ele carrega consigo. Enfim, infelizmente voltamos a pagar aluguel em um bairro distante dali, mas eu não queria nunca mais morar naquela casa. Depois de um ano após o ocorrido, eu soube que a polícia invadiu a sua casa com mandado de prisão, mas de alguma maneira aquele cara conseguiu escapar, sabe-se lá como. E eu também soube que ele mexia com magia negra para facilitar a sua vida no crime, e aquela cena bizarra que eu vi foi a prova disso. Ele se transformava em um lobisomem, ou seja lá o que for aquilo, talvez para fugir da polícia. E até onde eu sei, ele está foragido até hoje. Por isso eu prefiro não me identificar nesse relato e não dizer a cidade em que isso aconteceu, pois esse cara pode estar ainda por aí, e com certeza ele ainda vira essa criatura durante as noites. Obrigado por ouvirem o meu relato. Boa noite. Olá a todos, eu me chamo Erasmo. Moro no Piauí, em uma cidade chamada Floriano. Eu tenho 39 anos e agradeço ao canal a oportunidade de poder contar a minha história. Tudo aconteceu no ano de 1992. Eu era apenas uma criança. Eu vivia com os meus pais em uma casa de taipa junto com os meus dois irmãos mais velhos. Meu pai trabalhava como carroceiro. Minha mãe vendia bolos e lavava roupas nas casas de outras famílias. Nossa vida naquela época não era fácil. Tínhamos que viver em uma casa com apenas 3 cômodos. Dormíamos todos em um mesmo quarto, e me lembro que eu dormia junto com os meus pais em um colchão no chão e os meus 2 irmãos dormiam em redes. Houve umas noites que eu e os meus irmãos escutamos alguns rosnados de madrugada e parecia que um animal estava rondando a nossa casa. E algumas vezes, o jumento do meu pai ficava agitado, como se alguém o estivesse ameaçando. Porém, meus pais nunca escutavam nada, porque eles dormiam em um sono profundo. Eu e os meus irmãos comentamos com os meus pais que havia um cachorro que parecia do lado de fora da casa à noite. Meus pais não deram muita importância, talvez por sermos crianças naquela época. Teve um dia que eu estava com um dos meus irmãos em casa à tarde. Fomos à escola pela manhã e depois do almoço decidimos dormir um pouco. Meu pai estava na rua com a sua carroça fazendo bicos e o meu outro irmão estava na escola. A minha mãe foi à sua escola, pois naquela tarde haveria reunião de pais. Então só ficamos nós na casa, eu e o meu irmão. Eu me lembro que por volta das 4 horas da tarde, mais ou menos, meu irmão acordou dizendo que alguém estava batendo na porta. Então eu levantei também e fomos atender. Quando abrimos a porta, havia um homem, parecia ter uns 50 anos, e usava roupas esfarrapadas. Aquele homem estava procurando meu pai. Bruno, eu nunca vou me esquecer daquela tarde. Aquele cara parecia que não tomava banho há dias. Ele tinha olhos fundos, como se não dormisse por vários dias também. O seu olhar era assustador. O jeito que ele nos olhava era tenebroso. Nunca vou me esquecer daquele olhar fixo para a gente. Parecia que estávamos diante do próprio capiroto. Ele nos dava muito medo.
Ele começou a nos sondar com algumas perguntas muito estranhas e íntimas. Uma dessas perguntas muito estranha foi a seguinte. Ele perguntou pra gente quem de nós dormia na cama e quem de nós dormia na rede. Nessa hora, tanto eu como meu irmão ficamos trêmulos. Nos perguntamos como ele sabia desses detalhes. Como ele sabia que a nossa família utilizava uma cama e redes para dormir. E nunca tínhamos visto aquele homem antes. Eu nem me lembro o que respondi para aquele cara. No momento que ele fez essa pergunta, meu irmão rapidamente fechou a porta. Aquele homem disse que voltaria e foi embora. Quando minha mãe chegou, dissemos para ela o que tinha acontecido. Ela ficou muito apreensiva com tudo aquilo. Nos deu uma bronca também por atender a porta para um estranho, e que deveríamos perguntar antes quem era. Minha mãe contou para o meu pai. Meu pai perguntou quem era esse homem, mas nós dissemos que não sabíamos. A gente até se esqueceu de perguntar o nome daquele homem, pois ele nos dava muito medo, que não conseguíamos raciocinar direito. Meu pai ficou alerta pensando que poderia ser ladrão. Mas nós éramos apenas uma família pobre. O que ele poderia levar de nós? Uma certa noite, como de costume, fomos dormir por volta das 9 horas. Era uma noite de lua cheia, e eu me lembro que de madrugada eu acordei com algo terrível. Eu acordei com o barulho do jumento do meu pai agitado. Meus olhos ainda estavam se acostumando com a escuridão, mas como era noite de lua cheia, dava para iluminar um pouco o quarto, pois havia um espaço de uns 50 centímetros mais ou menos entre o vão da casa e a parede. Eu fiquei ali olhando para a parede, enquanto os meus pais dormiam do meu lado. De repente, eu vejo um braço peludo com garras enormes, entrando entre o vão da parede e o teto. O meu coração estava quase saltando pela boca. Aquele braço foi em direção à rede de um dos meus irmãos e tentou puxá-lo. E com um solavanco, meu irmão acordou e logo em seguida entrou uma cabeça de um cão muito feio naquele vão da casa. Ele tinha dentes tão grandes que ele não conseguia fechar a sua boca e os seus olhos brilhavam como de um gato. Na hora que vimos aquilo, eu e o meu irmão gritamos. Nisso os meus pais e o meu outro irmão acordaram e viram também aquela criatura com a cabeça e um dos seus braços para dentro da nossa casa. Meu pai pegou um facão que sempre deixava perto do seu colchão e começou a tentar golpear aquela criatura. Ele tirava a cabeça muito rápido e logo depois aparecia e ficava nos observando, ali no quarto. Meu pai deu um grito e disse para aquele ser ir embora. Ele ficou rondando a casa, mas depois de algum tempo, aquela criatura foi embora. No dia seguinte, meu pai saiu rapidamente da casa para ver se aquele bicho tinha atacado seu jumento, mas por milagre, o animal estava são e salvo. Parece mesmo que ele só queria a nós. Meu pai ficou muito preocupado, pois sem o seu jumento, seria muito complicado para ele trabalhar e pôr comida na nossa mesa. Naquele mesmo dia, meu pai colocou algumas madeiras no vão entre a parede e o teto, para que aquele bicho não entrasse. Aquele ser horrendo nunca mais voltou. Por muito tempo tínhamos medo de dormir na rede e preferíamos dormir no chão. Uma família que minha mãe costumava lavar suas roupas doou um colchão para que pudéssemos dormir de maneira mais cômoda. Nunca mais vou me esquecer daquela noite e tenho certeza que aquela criatura é o que muitos chamam de lobisomem. E tenho certeza absoluta que aquele homem que apareceu na nossa casa enquanto eu e meu irmão estávamos sozinhos era o lobisomem. Obrigado por ouvirem o meu relato. Boa noite. Olá a todos, eu me chamo Ryan. Eu sou de Idaho, Estados Unidos. Quero compartilhar minha experiência que ocorreu no sudeste da França, enquanto eu acampava de férias com os meus pais em um camping perto de uma floresta em um pequeno vilarejo naquele país. Há mais de 14 anos, eu e os meus pais, nas férias de verão, tínhamos o costume de acampar e certo ano decidimos acampar no sudeste francês, minha família e eu, em um camp próximo a uma pequena vila muito antiga situada nas montanhas. É uma dessas vilas que, com o passar dos anos, se tornou uma cidade fantasma, pois muitos dos seus moradores foram embora para a cidade grande ou para a capital, Paris. As pessoas lá sempre foram muito amigáveis, mas algo me chamou muito a atenção.
A maioria das pessoas que vivem naquele vilarejo acreditam na existência de lobisomens, ou loup-garou em francês. No século XVII, houveram muitos tribunais em que muitas pessoas tiveram suas vidas tiradas por serem acusadas de serem lobisomens. Mas eu acredito que talvez muitas dessas pessoas possam ter sido sentenciadas injustamente. Enfim, certo dia, eu decidi ir visitar este vilarejo que fica perto do camping que estávamos. Queria fazer uma caminhada e tirar fotos daquele lugar rústico, mas muito atrativo e simpático. Eu percebi que as pessoas lá eram muito supersticiosas, principalmente com a lenda do lobisomem. Eu decidi perguntar então a um senhor de idade que estava na porta da sua casa o porquê eles tinham essa forte crença. Ele foi muito simpático comigo. Eu me apresentei a ele, ele fez o mesmo, sempre de maneira muito amistosa. Quando eu lhe perguntei sobre a lenda do lobisomem, o seu semblante mudou drasticamente. Ele parecia apreensivo e com muito medo, e me disse o seguinte: nós não devemos falar sobre esse assunto nas ruas desse vilarejo, e tampouco na porta de casa. Ele me convidou para entrar em sua casa e me levou até o seu quintal e disse que me explicaria o porquê. Eu achei aquilo muito estranho. Ele me ofereceu uma bebida, assegurou-se de que estávamos longe dos ouvidos dos vizinhos e começou a explicar que o vilarejo tem um segredo estranho. Esse segredo vem desde a época da Segunda Guerra Mundial. Ele disse que tem um lobisomem que ronda pelas noites, nas redondezas do vilarejo e das cidades vizinhas. Ele relata que algumas vezes vacas sumiram sem nenhuma explicação ou às vezes apareciam estraçalhadas pela manhã. Nunca houve casos de ataques desse lobisomem a seres humanos, mas, mesmo assim, muitas pessoas com medo mudaram para outras cidades, tornando aquele vilarejo quase deserto. E muitos suspeitam que o lobisomem possa ser um morador daquele vilarejo. Eu cheguei a indagar que poderia ser algum animal selvagem, como um lobo, por exemplo, que vivia na floresta que tinha na entrada do vilarejo, mas o velho retrucou e disse que sabia bem o que era um lobo, e aquilo não era um lobo, era algo muito pior. Ele me aconselhou a não sair do camping à noite e tampouco andar pelo vilarejo depois do pôr do sol. Eu agradeci a bebida, a sua hospitalidade e voltei para o camping. Eu estava com uma tremenda curiosidade e achava que deveria ser superstição daquele senhor. E decidi fazer algo que eu me arrependo muito até hoje. Eu decidi voltar à noite no vilarejo para ver se de fato existia um lobisomem naquele lugar, que a princípio eu me convenci de que não era. Poderia ser um javali ou apenas um lobo. Quando eu voltei para o camping, eu esperei anoitecer. Quando deu por volta das 7 horas da noite, eu disse aos meus pais que eu iria fazer uma caminhada noturna. Meus pais disseram, ok, mas não volte muito tarde. Peguei uma lanterna e fui andando perto de uma reserva em direção ao vilarejo. Quando eu cheguei lá, eu fiquei impressionado ao ver que não havia nenhuma alma viva na rua. O vilarejo estava mais deserto do que quando de dia. Parecia que não morava gente naquele lugar há séculos. Eu tinha que ligar a lanterna algumas vezes, pois algumas ruas não eram bem iluminadas, apesar de que naquela noite a lua estava cheia. De repente, eu escutei um uivo bem ao longe. Mas foi assustador, o suficiente para me deixar com arrepios. Comecei a ficar em alerta. Não me lembro da última vez que eu senti tanto medo depois de ouvir aquele uivo. Mais uma vez, eu escuto um outro uivo. Dessa vez parecia estar mais perto. Eu comecei a caminhar em direção ao início de uma estrada que ficava na saída do vilarejo. Eu vi surgindo, detrás de uma árvore, um vulto negro de um animal muito grande. Eu direcionei a luz da lanterna para ver do que se tratava e vi que um tipo de cachorro muito grande me encarava. Ele tinha orelhas pontudas como se fosse um chifre, dentes que mal cabiam na sua boca. Seu corpo era musculoso, como de um pitbull bem treinado, e um pouco maior do que um urso. Aquele ser me encarava. Eu fiquei paralisado de medo, vendo aquilo. Eu já estava pensando que eu não iria sobreviver naquela noite e que seria o meu fim. Todo o meu ceticismo acabou naquele momento. Porém, eu precisava fazer alguma coisa para tentar salvar a minha vida. Eu me lembrei que sempre que nos deparamos com um animal selvagem,
Nunca devemos dar as costas para ele e tentar sair correndo. Então, com a luz da lanterna mirando naquele ser diabólico que me encarava, comecei a andar para trás lentamente de costas, sempre olhando para aquilo. A cada passo que eu dava, aquela besta dava um passo também na minha direção, o que me deixou ainda mais ansioso e com muito medo. Eu estava quase tendo um ataque cardíaco, estando naquela situação, diante de uma coisa que eu supus que não existia. Eu tentei caminhar um pouco mais rápido, porém, eu poderia cair em algum barranco, uma vez que o vilarejo estava em uma área montanhosa. Fui caminhando de costas pela rua, e aquele monstro fazia o mesmo. Parece que ele estava esperando eu chegar na floresta para que ele pudesse me atacar. Parecia que ele não queria fazer nada comigo ali dentro do vilarejo. Porém, quando eu cheguei na entrada da floresta, ele parou de me seguir. Eu continuei caminhando de costas e olhando fixamente para ele. Ele estava parado em pé, em suas duas patas traseiras, no meio da rua. Quando eu vi que estava a uma distância considerável, eu comecei a correr em direção ao campi, olhando sempre para trás para ver se aquele demônio não estava me perseguindo. Quando eu cheguei no campi, eu estava exausto, e os meus pais viram a minha agitação e me perguntaram o que estava acontecendo. Meu pai disse que, pela minha expressão, era como se o próprio diabo estivesse correndo atrás de mim. Do jeito que eu conheço meu pai, ele não iria acreditar na minha história. Mas depois de algumas horas, eu contei para minha mãe o que aconteceu. Algo confortante foi que a minha mãe mencionou que escutou uivos assustadores vindo da floresta. Ela não duvidou da minha história, e o meu pai também confirmou ter escutado tais uivos. No dia seguinte de manhã, eu voltei ao vilarejo para encontrar aquele senhor que eu conversei no dia anterior e dizer a ele a minha experiência. Quando ele me viu, me convidou novamente para entrar em sua casa. Fomos até o seu quintal e eu disse a ele tudo o que aconteceu. Para o meu espanto, após ele escutar a minha história, ele disse que sabia do ocorrido. Ele viu quando eu estava caminhando de costas no meio da rua, com aquele lobisomem a alguns metros de distância, caminhando na minha direção. E não só ele como outros moradores viram o que aconteceu. Eles viram tudo, de dentro de suas casas, espiando pela janela. Acreditem ou não, essa foi a minha experiência. E eu afirmo por experiência própria que lobisomens existem.